De fato, na tese de doutorado do Guilherme Reis, que hoje é pós-doc na Bahia. O trabalho começou com outro aluno de doutorado, o Lucas Stollerman, que hoje é pós-doc em San Diego. E, bom, feito também tudo comigo. A primeira parte, quer dizer, vão ter dois resultados principais. O primeiro resultado é só meu e do Guilherme, e o segundo envolve o Lucas também. E, bom, sobre o que são esses resultados, né? Então vamos começar. E existe uma literatura em física ou mecânica estatística, talvez, que trata de uma série de modelos de campo médio. Bom, deixa eu dizer o que é o modelo que a gente vai estudar, pegando um exemplo bem específico. E o exemplo é assim. Então, eu vou imaginar que eu tenho um grafo. Um grafo é uma coisa que tem vértices e arestas, né? O conjunto de vértices é o conjunto, vou dizer, o número de uma n. Vou botar até um gn aqui embaixo. É n. Esse conjunto de arestas aqui está basicamente querendo dizer quem está conectado com quem, né? Então, talvez o gráfico seja alguma coisa assim. Vocês vão me permitir tomar n igual a 5 aqui para propósito de não gastar o resto da palestra desenhando gráfico. E aí tem alguns caras que estão conectados, alguns pares que estão conectados, outros que não estão. Embora não faça muita diferença, o grafo que eu estou desenhando aqui, os gráficos que eu vou desenhar em geral, não são orientados. O que interessava esses físicos estudarem, eles queriam estudar um modelo em que, bom, vocês sabem que física, especialmente física estatística, agora falar umas coisas grandiloquentes, né? Então o que é isso aqui? É o cérebro. Sei lá, qualquer coisa assim, é a internet, pessoas interagindo. Então cada um desses caras aqui vai ter digamos assim, um processo associado com esses caras. Se quiser pensar no cérebro, pode pensar que é alguma coisa tipo o nível de atividade elétrica naquele neurônio. Mas, na verdade, o modelo especificamente que eu vou falar, embora às vezes usem para o cérebro, é um modelo de sincronização. Então, isso aqui é um processo associado ao vértice I no tempo t. Essa quantidade aqui é um número real só, né? Para cada instante de tempo é um número real. E esse valor vai evoluir com o tempo. Como é que ele vai evoluir? Bom, tem um modelo chamado de Kuramoto, que eu vou descrever agora. Na verdade, a gente vai descrever um modelo de Kuramoto estocástico. Estocástico já vai ficar claro daqui a pouquinho. Bom, capa não é nada, é só um número real. Aí vem uma outra coisa que é a soma sobre todos os j's, tais que ij é uma aresta. E eu vou tomar esse termo de interação aqui, seno θj nt menos θi nt. Vou dividir aqui pelo que a gente vai chamar de grau do vértice, que é simplesmente o número de vizinhos do vértice I. Bom, estou sempre botando esse n aqui em cima, então talvez eu devesse botar o n aqui em cima também. Isso é para dizer que para cada n eu tenho um grafo, eu tenho um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então, bom, só para dizer, o grau desse cara aqui é 2, porque ele é vizinho de 3 e 4. O grau do 3 é 3, porque ele é vizinho de 1, 4 e 5. Né? Então, vou normalizar aqui pelo número de vizinhos. Bom, depois a gente vai dizer o que acontece se o cara não tem vizinho nenhum. Vou botar um termo a mais aqui, que é um escalar, um número real. Isso daqui que eu descrevi seria um modelo de Kuramoto sobre o grafo G. Vamos tentar entender o que é isso, né? Por que isso pode ser interessante, talvez. A gente tem aqui um sistema de ADOs, né? Eu estou dizendo para cada... Bom, se eu especificar as condições iniciais, qual o valor inicial de cada θi no tempo zero, isso aqui evolui de uma maneira determinística, mas evolui, o θi evolui em interação com os vizinhos, os θj's aqui correspondentes aos vizinhos dele no gráfico. Né? E
essa é uma interação não linear em particular aqui. É uma interação que não é tão simples assim de entender. E, grosso modo, tudo que a gente quer fazer nessa palestra é entender como é que a estrutura do grafo, de alguma forma, se reflete no comportamento desses processos aqui. Por que isso é interessante? Bom, para o pessoal da física, isso é interessante porque, em primeiro lugar, existe muita teoria e muitos resultados heurísticos e até rigorosos também sobre o que acontece quando o grafo é completo, ou seja, quando todas as conexões possíveis existem, né? Nesse caso, a gente tem um modelo clássico de campo médio em que você interage com todo mundo, interage com a média de todo mundo, digamos assim. As pessoas sabem bem menos sobre o que acontece se esse grafo GN é um grafo, em princípio, arbitrário. Bom, a gente não vai resolver o problema para grafos arbitrários. Mas a intenção por trás de um modelo desse é dizer que, por exemplo, dependendo da escolha desse parâmetro kappa aqui, você pode ver esses tetas, o que o físico chamaria desincronizados, querendo dizer que o modelo, digamos, não percebe muitas interações, ou você pode ter um fenômeno de sincronização em que esses tetas tendem a estar, digamos, um ângulo entre... Se você pensar que isso aqui é um ângulo, né, já que está tomando seno, que as diferenças entre os ângulos tendem a ser constantes, pelo menos uma parte dos ângulos teta. Se alguém tiver curiosidade depois, procurar no YouTube isso aqui, que é uma ilustração de um modelo desse tipo com metrônomos, né? É aquela coisa que o pessoal de música usa para treinar. Então os caras botam os metrônomos em cima de uma mesa. A mesa ela é móvel, né? Então quando o metrônomo vibra, ele faz a mesa vibrar um pouquinho. Desse jeito os metrônomos têm uma interação entre eles, uma interação completa, porque todo mundo interage com todo mundo. Os metrônomos começam cada um batendo de um jeito e depois de um tempo eles estão perfeitamente sincronizados, todos batendo juntos. Isso corresponderia ao cenário que esse kappa aqui é grande. E aí, bom, o tal do Kuramoto que inventou esse modelo aqui, deixa eu botar o nome dele, ele tem toda uma teoria de como esse modelo explica a sincronização em qualquer contexto do universo, praticamente. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, certamente ele está exagerando um pouquinho. Mas, bom, qual é o modelo que a gente vai estudar? Não é exatamente esse, o modelo tem um termo a mais aqui, e eu já vou começar a ter uma barbaridade matemática, que é... Eu vou estudar o modelo de Kuramoto estocástico. O que é esse BIN de T? Bom, BN é um movimento browniano. O que é um movimento browniano? É, na verdade, uma função que não tem derivada, e por isso que isso aqui é meio bárbaro. O movimento browniano é basicamente o que você tem se você olha uma trajetória no tempo e você imagina, se você pega, né, a trajetória é uma coisa bem irregular assim, mas imagina que você para essa trajetória no tempo t e quer saber onde ela vai estar em t mais dt, né, infinitesimal à frente. Basicamente esse cara ele anda para cima ou para baixo, ele anda raiz de dt para cima ou para baixo com probabilidade igual. Para quem não entendeu nada do que eu falei, talvez seja até a maioria, pensa que isso aqui é só uma fonte de ruído aleatório que a gente botou no problema. Então é como se em cada instante infinitesimal de tempo esse sistema recebesse, né, cada cara recebesse um ruído que pode ir para cima ou para baixo com probabilidade igual. E além disso, esse ruído é independente para os diferentes vértices do grafo aqui. Certo? Então nosso objetivo hoje é entender esse modelo. Mas como eu falei, a gente quer entender esse modelo quando o número de vértices do grafo vai para o infinito, né? Então esse parâmetro aqui vai crescer. Mas a gente não vai ser tão ambicioso a ponto de querer entender esse modelo para qualquer sequência de grafos possível, né? Os grafos são muito variados, podem ser muito diferentes entre si. Deixa eu dizer o primeiro caso que a gente vai considerar. A gente vai olhar grafos aleatórios também. E eu já vou explicar a motivação física disso. Então, só para dizer, né, me antecipar um pouco, tudo que a gente vai fazer se aplica a uma classe de modelos bem mais geral que essa, em que você pode trocar esse termo de interação por uma coisa muito mais sofisticada, uma outra função de θj, θi. O importante é que você tenha isso, essa média sobre os vizinhos aqui. E as famílias de grafos aleatórios que a gente vai considerar podem ser mais gerais também. Aqui eu vou só apresentar a mais simples possível. Então, eu vou imaginar o seguinte, que, bom, para pegar o exemplo mais simples, é o caso que as pessoas chamam de modelo de Erdős
N. E o que tem no modelo de Erdős-Rényi? Tem no modelo de Erdős-Rényi tem um parâmetro, que é um P, que vai depender de N em geral. E a gente vai dizer que dados dois vértices, né? Dado dos dois vértices do grafo, o conjunto de vértices a gente sabe que são os números de 1 a n, né? E eu vou simplesmente dizer que a probabilidade de um certo par ser uma aresta ela é igual a esse parâmetro P de n, independentemente para cada par. Então, assim, numa interpretação meio esquisita, se a gente imaginar que esse grafo descreve amizades, né? Eu que estou conectado com o Vilmar, se a gente é amigo, não estou conectado se a gente não é amigo. É como se a gente jogasse uma moeda que com probabilidade Pn diz que a gente é amigo, né? E eu faço a mesma coisa com o Ricardo, com o Alexandre, com a Adriana, com o Álvaro. Bom, espero que caia a cara em todos esses casos, assim, senão eu estou me iludindo tremendamente. Então, para cada n eu tenho um grafo. Por que interessa estudar sistemas de coisas interagentes, de fusões interagentes, aqui para usar um termo técnico, em grafos aleatórios? Porque, bom, como eu falei, os físicos e os matemáticos entendem muito bem o que acontece com esses modelos quando as conexões são completas. Conexões completas são coisas difíceis de a gente imaginar no mundo físico. Quando o Kuramoto diz que esse modelo aqui descreve o cérebro, ele está, pelo menos hipoteticamente, falando que cada θi está associado a um neurônio. E a gente sabe que os neurônios no cérebro não estão todos conectados uns aos outros. Eles estão conectados a um número pequeno de vizinhos. Então, de fato, o que a gente vai imaginar é que n, o número de neurônios, é muito grande, está indo para infinito. P, que é a probabilidade de eu me conectar com outro neurônio, está indo para zero. Por querer dizer que, na média, eu estou conectado não com a totalidade dos neurônios, ou com 50%, mas com uma fração pequenininha. Tem várias outras variantes que a gente pode fazer no modelo. Por exemplo, no cérebro faz sentido tomar conexões orientadas. Não mudaria muito o que a gente vai apresentar aqui. No cérebro também, provavelmente, a probabilidade de uma conexão de um neurônio com outro é maior se esses neurônios estão próximos e menor se eles estão distantes. No final, mais adiante, a gente vai falar desse tipo de coisa, mas por enquanto vamos ficar com esse modelo aqui como sendo a primeira coisa, digamos assim, a primeira maneira de você criar um grafo esparso, né, em que cada vértice está conectado com poucos outros, em geral. Mas criar um grafo esparso de uma maneira que talvez a gente consiga analisar analiticamente aqui. Então agora eu vou enunciar dois teoremas sobre esse modelo aqui. E tem várias maneiras de enunciar esses teoremas. Eu vou tentar enunciar da maneira mais simples e depois a gente vai ver que dá para complicar um pouquinho mais. Na verdade, bom, cada teorema tem... Eu vou enunciar só, digamos assim, o principal de cada teorema e depois a gente vai ver como dá para complicar a coisa. Bom, para enunciar esses teoremas eu vou precisar dessa sequência aqui, ΔN, que é n vezes Pn. E isso é basicamente o número médio de vizinhos de um vértice. É quase, né? Porque se a gente pensar bem, quantos vizinhos o vértice 1, por exemplo, tem em média? Bom, o vértice 2 tem probabilidade Pn de ser vizinho. 3 também, o 4 também, o 5 também, até o n. Então, de todos os n-1 vértices restantes, cada um tem probabilidade Pn de ser vizinho. Na média, você tem n-1 vezes Pn vizinhos. Mas como a gente está meio que pensando que o Pn vai a zero, n-1 vezes Pn e n vezes Pn deve dar mais ou menos no mesmo, né? Então, vamos deixar esse parâmetro aí que é mais fácil de escrever. Tá, qual é o teorema? Primeira parte aqui. Então, vamos pegar o caso em que essa sequência ΔN converge para infinito. Então, ΔN convergindo para infinito quer dizer o seguinte, pode ser que a sua probabilidade de estar conectada a um outro cara específico esteja indo para zero. Mas ainda é verdade que, como o número de vértices total é muito grande, o seu número esperado de vizinhos é alto. Está crescendo com n, né? Então, quando o ΔN está indo para zero, o teorema que a gente tem aqui
Cadê o apagador? Eu já fiz besteira. É o seguinte, que existe uma medida Bom, eu vou fixar um horizonte de tempo, tá? Eu só estou interessado em saber o que acontece com esse processo até um certo tempo t grande aqui. E eu vou supor também, uma coisa que eu esqueci aqui, que no tempo zero, esses caras são aleatórios. Os estados iniciais dos caras aqui, eles são selecionados de uma certa distribuição de probabilidade de forma independente e identicamente distribuída. Ou seja, no tempo zero eu preencho esse gráfico com números aleatórios aqui escolhidos de uma mesma distribuição, né? Sem nenhuma relação entre eles. Então, o teorema diz o seguinte, que existe uma medida sobre distribuição de probabilidade, uma medida de probabilidade sobre trajetórias, tal que se eu pegar uma função, e uma função aqui deixa eu escrever assim. Se eu pegar todos os vértices no meu grafo, né? E olhar a trajetória desse vértice no tempo zero até o tempo t. Então isso aqui é a trajetória inteira, né? Não é valor num tempo. E tomar uma função f disso aqui, bom, a função f tem que ser contínua e limitada. Isso daqui vai convergir com probabilidade 1, ou seja, quase certamente, como o probabilista gosta de falar, quando n vai para infinito, a uma integral da f com respeito a essa medida que eu disse que existe aí. Deixa eu botar uma estrelinha ali, porque ela é uma medida especial. Então está dizendo, bom, se uma função f possível, ela diz qual é, por exemplo, f me diz qual é o valor da trajetória, né, que eu botei aqui dentro, no tempo 10. Então essa é uma função que está aqui. E o que eu estou dizendo é que se eu olhar, bom, a média dos valores de trajetória no tempo 10 bom, tá, aqui eu estou mentindo um pouco porque eu tenho que tomar uma função limitada, mas vamos ignorar isso aqui por enquanto. Se eu olhar a média dos valores das trajetórias no tempo 10, isso vai convergir para uma integral determinística aqui, que não depende de fato não depende da sequência Pn que eu escolher, contanto que isso aqui seja satisfeito. Então sempre que o grau vai para infinito, eu tenho o mesmo limite que de fato eu tenho quando Pn é igual a 1 para todo n, que é aquele caso do grafo completo, né? Está todo mundo conectado com todo mundo. Então esse cara aqui independe Tá, essa é a parte 1, tem mais coisas que a gente sabe, eu vou falar, depois a gente vai voltar a essas coisas. A gente sabe provar, por exemplo, que assintoticamente, naquele caso ali, se eu pegar vários vértices do grafo e olhar as trajetórias deles, eles se comportam de maneira... se eu pegar, vamos dizer, 10 vértices do grafo, né, mando o tamanho do grafo para infinito, e olha as trajetórias desses 10 vértices. Bom, são trajetórias aleatórias, porque as coisas aqui são aleatórias. Essas 10 trajetórias se comportam como trajetórias aleatórias independentes com essa mesma distribuição de probabilidade aqui. Isso é o que se chama propagação de caos, que, digamos, as partículas individuais elas estão se comportando de maneira independente umas das outras. E a gente sabe provar também o que se chama de princípio de grandes desvios, isso aí eu vou falar só depois, isso é a maneira de dizer que, em algum sentido, a gente sabe quantificar a velocidade dessa convergência aqui. Tá, isso tudo é para o caso que o grau médio, o número médio de vizinhos está indo para infinito, né? Como é que é o caso que está faltando? Eu vou ter que botar isso em algum lugar. Eu vou botar aqui, talvez. Apagar o nome dos meus pobres coautores. Eu não sei se eu falei isso antes, mas quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá?
Quer dizer, ultimamente, desde que eu virei coordenador adjunto de área na CAPES, eu tenho dito, quem quiser fazer qualquer pergunta que não seja sobre o Qualis, pode fazer à vontade. Mas, sim, mas não, sobre o Qualis seria melhor deixar para depois, até porque eu vou sair correndo mesmo. Então, agora, vamos passar para o... Tá faltando... Sim. O quê? Ah, isso aqui é um número real, que é tipo uma... Bom, o Kuramoto chama isso aqui da frequência natural do oscilador I. É só dizer, bom, assim, se não existissem outros termos, né? Θi de t ia ser θi de 0 mais ômega i vezes t. Esses caras aqui, tá, esqueci de dizer, eles são I e D também. Né? Então tem esses I e D aqui e esses... Eles são I e D com uma certa distribuição no 0, que ficam fixos. Né? Então eu escolhi o grafo aleatoriamente, escolhi esses caras aleatoriamente, escolhi as condições iniciais aleatoriamente. E agora vamos para o 3. Né? Continuar o 3 ali, 2. Eu vou supor agora que aquele grau médio converge por uma constante, que é um número... Bom, se for 0 não tem muita graça. Tá certo? Aí, deixa eu observar o seguinte. Então, agora, na média, cada cara tem, tipo, C vizinhos. Né? Isso significa, em particular, que tem uma chance não trivial de um cara ter 0 vizinhos. Aí, o que acontece com isso aqui? Porque você está dividindo pelo grau, né? Bom, se tiver 0 vizinhos, você pega isso aqui e mata tudo. Não precisa fazer nada. Só diz, você está tomando uma média sobre 0 vizinhos, é 0 isso aqui. Bom, tá, e o que acontece aqui? Agora existe uma outra medida sobre trajetórias que vai depender do C. Então, lembra que antes, qualquer sequência indo para o infinito dava no mesmo, né? Agora, tem a medida limite vai depender da constante C aparecendo aqui. Tá certo? Existe uma medida μc que satisfaz aquela equação lá. Né, uma medida sobre trajetórias. Que isso aqui converge, então, para a média com relação a essa medida. E, bom, por enquanto, a f tem que ser contínua e limitada do mesmo jeito. Por enquanto, eu não falei nada sobre essa medida, mas o que a gente vai ver... Bom, como eu falei, o fenômeno interessante para a gente é o seguinte, que aqui significa o seguinte, que enquanto o seu número de vizinhos estiver crescendo ilimitadamente, o limite do processo, nesse sentido aqui, é o mesmo que você teria num gráfico completo. Enquanto que aqui, o limite é tipo um modelo de Kuramoto num grafo infinito. Aqui eu defini o modelo num grafo finito, né? Aqui o modelo vai ser num grafo infinito, e é um grafo infinito aleatório que eu vou chamar... Bom, vou botar só a nomenclatura meio misteriosa aqui. É um modelo de Kuramoto num grafo aleatório também, mas esse grafo aleatório é uma árvore de Galton-Watson com distribuição de filhos Poisson com parâmetro C. O que eu sei que não significa nada para a maior parte das pessoas presentes, a gente vai explicar o que é isso aqui. Então, deixa eu explicar agora, de fato, tá? O que é esse modelo probabilístico de grafo aleatório infinito? Então, só vou fazer um puxadinho aqui. Bom, em primeiro lugar, deixa eu observar que não é nem claro que esse modelo esteja definido em grafos infinitos aqui. Se eu tenho um número finito de difusões, é fácil eu provar com teoremas gerais que existe uma única solução para isso aqui, solução forte que a gente chama. Quando você está no grafo infinito, isso já não é claro. Mas deixa eu mas assim, então parte do resultado da gente foi provar que existe esse modelo no grafo infinito. Deixa eu dizer qual é o modelo, como é que é o grafo então, né? Esse cara aqui. O grafo é assim, você começa com um vértice e ele vai ter um certo, é uma árvore o grafo, né? O que é uma árvore? É um grafo sem ciclos. Pega esse vértice aqui, ele vai ter um certo número de filhos. Quer dizer, o número de caras tem a probabilidade dele ser igual a um certo valor
Bom, o número de filhos é uma variável Poisson com média C. O que quer dizer isso? Que a probabilidade desse número de caras aqui ser igual a K é igual a E elevado a menos C, C elevado a K sobre K fatorial. Vê que tem uma chance não trivial disso aqui ser zero, por exemplo, né? E elevado a menos C. Então, essa aqui é como se fosse... Deixa eu aumentar um pouquinho essas arestas. Essa aqui é a primeira geração, né? São os filhos da raiz aqui. Aí agora, para cada um desses caras, ele vai ter um certo número de filhos também, que de novo é Poisson, com essa mesma distribuição, e independente de todo o resto do gráfico, né? Então, talvez esse cara aqui não tenha filho nenhum, esse tenha 3, talvez esse aqui tenha um montão, e esse aqui tenha umzinho só. E a gente vai continuando. Então, esse aqui vai ter filhos, talvez esse tenha nenhum, esse aqui pode não ter nenhum, e por aí vai, né? Tem um teorema sobre esse processo de Galton-Otis aqui, que é importante eu mencionar logo de cara, que a probabilidade desse processo resultar num grafo infinito, ela é 0 se o C é menor ou igual a 1 e é positiva se o C é maior do que 1. O que isso quer dizer? Que, bom, C é uma continha que tem que fazer, mas se a gente olha o valor esperado dessa distribuição aqui, dá exatamente C. Isso quer dizer o seguinte, que se na média cada indivíduo tem um filho ou menos, a população vai morrer, né? Quer dizer, essa genealogia aqui não vai sobreviver. Se na média um cara tem mais de um filho, tem então a chance de sobreviver para sempre. Assim, esse modelo foi inventado para falar de genealogias lá pelo Galton, e só que ele só estava preocupado com na verdade, de estudar os sobrenomes na Inglaterra, como eles sobreviviam, e ele só estava preocupado com os homens porque eram os homens que passavam o sobrenome, né? Então, por isso que ninguém tem pai e mãe, todo mundo só tem pai aqui, não pai e mãe. Tá, então essa é a árvore. O que é o teorema que está escrito aqui? O teorema é o seguinte, imagina que você gera uma árvore aleatória desse jeito, você faz um modelo de Kuramoto nessa árvore, seguindo essa regra aqui, né? O cara interage com os vizinhos. Não é claro que isso esteja bem definido, mas o teorema diz que isso está bem definido, e essa medida que aparece aqui é a distribuição da trajetória que você vai ver aqui na raiz. Nesse grafo infinito aí. Essa é a medida que aparece. Então, para a gente isso foi legal porque não existe, assim, apareceu um fenômeno aqui que a gente achava que devia ser verdade, de fato se concretizou, que é que o que faz diferença nessa família de modelos, com essa família de grafos, é quantos vizinhos o cara tem. Se ele tem muitos vizinhos, tudo se comporta igual se ele tivesse todos os vizinhos possíveis. Se ele tem um número limitado de vizinhos, então tudo se comporta de um outro jeito que não era conhecido. Assim, coincidentemente, os dois artigos, né, esse artigo aqui foi só com o Guilherme. Ele saiu e uma semana depois apareceu no Archive um artigo que fazia mais ou menos a mesma coisa, mas dizendo que se o delta n crescia que nem log n, pelo menos. Né? Se podia crescer devagar, se crescer devagar funcionava. Ele tinha umas outras hipóteses meio incomparáveis sobre as condições iniciais. Aí a gente fez o segundo artigo e, sei lá, 3 meses depois apareceu no Archive um artigo fazendo a mesma coisa, com condições meio incomparáveis, era um pouco mais geral que o nosso, também um pouco menos geral. Então, assim, significa... Bom, talvez eu devesse dizer quem são as pessoas que fizeram esses outros artigos. Aqui é o Copini. Bom, os teoremas, como eu já anunciei, são nossos, né? Dieterich e Giacomin. Esse, na verdade, foi um daqueles momentos assim que eu tive com o Guilherme, que é um cara muito inteligente, e demorou um pouco a escrever as coisas da tese de doutorado, falando, tá vendo, se você demorasse mais uma semana, teria aparecido o resultado antes do seu. Aí depois, tá vendo, se você tivesse demorado mais 3 meses, tinha aparecido o resultado antes do seu. Lacker, Amanã e U. Então, tem essas outras pessoas trabalhando nesses problemas, mas enfim, a gente ficou feliz de ter chegado a esse resultado. Tá, então no tempo que me resta, que até por a gente ter começado um pouco atrasado não é muito, eu vou tentar explicar um pouquinho o teorema 3.1 aqui, né, esse teorema do grau para infinito. Por que esse é um teorema natural?
e vou dizer o que, digamos assim, de uma heurística sai sobre essa medida aqui. O que a gente pode esperar dessa medida? Assim, primeiro eu vou dizer o que acontece no grafo completo, em que todo mundo está conectado com todo mundo. Depois eu vou explicar por que deveria funcionar e de fato funciona no grafo aleatório. E aí vai ficar claro, quando eu explicar a prova, que em princípio tem um fenômeno muito mais geral. A gente poderia olhar para outros grafos aleatórios, outras coisas e ter resultados parecidos. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar de onde vem esse processo aqui, o que determina isso aqui. E a gente vai ver também que é um fenômeno mais geral. Outras sequências de grafos aleatórios teriam, se não esse limite, algum outro limite também. Tá. Então deixa eu apagar coisas aqui. Tem que apagar o modelo. Assim, agora a gente vai então olhar para o caso do grafo completo e pensar por que deveria, assim, tentar adivinhar qual é a estrutura do limite, né? Então vamos olhar aqui e a gente vai falar também de uns resultados em que a gente se baseou para provar isso aqui. Então, eu vou desenhar o grafo completo de um jeito curioso, que é o seguinte. Eu vou imaginar que eu tenho aqui o primeiro vértice, ele está conectado com todos os outros, e esses outros todos estão aqui dentro, interagindo entre si. Né? Então, se eu escrevesse evolução, bom, podia ter mantido aqui antes, mas ia ser alguma coisa assim. Ia ser, bom, k sobre n menos 1, soma sobre todos os j. Bom, eu vou enganar vocês um pouquinho, mas eu vou contar o que eu estou fazendo de errado. Teve o ômega aí que o Álvaro perguntou o que era, eu vou ignorar agora. Bom, eu vou esquecer aquele ômega i, porque ele não faz muita diferença, digamos, para a física do problema. Bom, eu enganei vocês porque antes eu disse que tinha que dividir pelo número de vizinhos. Esse cara tem n-1 vizinhos aqui, né? E agora eu estou dividindo por n. Além disso, eu incluí uma interação dele com ele mesmo. Repara que eu posso botar j igual a i aqui, né? Mas j igual a i vai dar 0, n e n-1 é praticamente a mesma coisa, né? O n é muito grande, não vai dar problema isso não. Agora a gente vai fazer o pulo do gato dessa análise aqui, é o seguinte. A gente pode ter, assim, tem uma ideia, digamos assim, bom, o que está acontecendo, né? Essa partícula aqui está interagindo não com uma outra partícula sozinha, mas com a média das outras partículas, nesse sentido preciso aqui. Né? Então, essa partícula, aqui devia estar 1, né? Essa partícula θ1, ela não está muito preocupada com onde está a θ2, com onde está a θ3, que ela está preocupada com a distribuição dessas outras partículas. Ou com a nuvem dessas partículas, como ela está distribuída, né? E a gente pode imaginar o seguinte, bom, esses θs são valores reais, né? A gente pode imaginar que eu poderia desenhar aqui onde estão essas partículas, tipo fazendo um histogramazinho, né? E aí cada intervalo desse teria uma certa quantidade de partículas aqui. Estou fazendo uma coisa como se fosse um curso básico de estatística aqui, né? Estou imaginando que essas coisas são bem pequenininhas, né? O que um físico faz sem ter muito medo de ser feliz, né? Ele supõe que essa medida discreta aqui, correspondente às n partículas, vamos dizer, a posição das n partículas no tempo t, ela converge, vou botar essa seta dupla aqui, que é como probabilista representa, converge a uma coisa. E essa coisa aqui é determinística. Por que é razoável ele supor isso? Bom, é uma espécie de lei dos grandes números, né? A gente está aqui no caso que os físicos chamam de interação fraca. Assim, as partículas elas até podem ser dependentes, a gente falou que pode ter uma sincronização entre elas, mas elas não são muito dependentes
No sentido assim, se eu pegar uma partícula aqui no meio e mudar muito, o efeito disso nas outras partículas vai ser bem pequeno, vai ser da ordem de 1 sobre n. Então parece que as partículas não se importam uma muito com as outras individualmente. E como elas têm uma distribuição que é simétrica, né, no tempo zero elas têm a mesma distribuição e tudo mais, assim, tem uma cara de que pode convergir. Supondo que converge, vamos tentar entender o que acontece. Né? Só para dizer, eu falo essas coisas de física assim como se fossem alopradas, né, mas eu não tenho nada contra físicos, eu tenho amigos físicos e tal, não tenho nada contra não, tenho ponto. Bom, o que acontece nisso aqui? Repara que essa equação aqui, como eu falei, ela é uma média. Né? Uma média sobre as outras partículas. E essa média, então, é uma média aritmética sobre aqui, quantas partículas nesses intervalinhos. Né? Se ocorre essa convergência que eu estou falando, eu deveria ser capaz de substituir essa igualdade aqui por uma integral. Né? Esses caras aqui, né? Estou tomando a média neles, eu vou substituir a média por uma integral. Não, desculpa, fiz besteira aqui. A média sobre um θ menos θ1n1t d mu estrela t, θ mais esse browniano aqui. Vamos acreditar que essa equação aqui vale assintoticamente, né? Quer dizer, a gente aceitou aquele limite ali. Agora vocês têm que aceitar também que, em valendo aquele limite, eu posso passar daqui para cá. Pelo menos esses dois termos têm que estar muito perto um do outro. Se vale isso, repara o seguinte, olha só, essa aqui é a partícula 1, né? Se eu botasse um i aqui, esse i ia aparecer aqui e aqui. Repara que no momento que eu faço esse truque, eu tenho, olha só, a θi evolui de um jeito que só depende dessa medida, que é determinística. Essa medida é um dado da natureza, vamos dizer assim. E depende de um ruído que é próprio dela. Ela não está recebendo input de ninguém mais, né? Como eu falei, ela só se importa com a densidade das outras partículas e a gente está supondo que essa densidade é determinística. Então, no momento que eu faço esse truque, se eu acreditar que essa aproximação é boa, eu deveria acreditar que essas partículas assintoticamente são quase independentes umas das outras. Porque cada uma só evolui de um jeito que depende dela e do ruído dela. Não depende mais da posição específica de cada uma das outras. Tá, então isso aqui me leva a esperar que as partículas sejam assintoticamente independentes, que é a tal da propagação de caos que eu falei antes. Né? Agora, por que... mas da onde que eu tiro a fórmula para essa medida aqui? Né? Olha, a ideia é a seguinte, olha, uma partícula típica evolui de forma independente das outras, satisfazendo isso aqui. Certo? Mas qual é a distribuição de uma partícula típica? Bom, aqui tem um truque, né? Quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo que a distribuição espacial das partículas, ela é essa medida. Certo? Mas eu também estou dizendo que as partículas são praticamente independentes. Então, se eu tenho partículas independentes e a distribuição espacial delas é essa aqui, isso só pode... Bom, assim, né? Sendo um pouquinho malvado aqui, isso só vai poder acontecer se essa identidade aqui valer. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, cada partícula tem a distribuição típica da população. Então vamos ver o que acabou acontecendo. Vamos tirar esse n aqui para ver o que está acontecendo melhor. Esse θ aqui. Se eu estou olhando uma partícula sozinha, vamos apagar essa, botar isso aqui para cima. Eu tenho o seguinte problema de valor inicial que eu vou escrever aqui. Eu tenho que, no tempo zero, uma partícula tem uma certa distribuição μ0, que é a parte da especificação do problema. Eu tenho que a evolução dessa partícula é dada pela uma integral com respeito a essa distribuição de uma partícula típica. E aí tem um browniano aqui que eu não posso esquecer. Deixa eu apagar esses outros brownianos que ficaram sobrando aqui. E aí eu tenho aqui, por último, uma condição de consistência desse processo. Eu tenho que dizer, eu evoluo de acordo com essa medida μ. Mas tem que ser verdade que a distribuição da partícula no tempo t, ela é essa minha estrela. Então isso aqui é um problema para medidas de probabilidade. Eu quero achar
trajetória no espaço de medidas de probabilidade para cada tempo t, tal que se eu tiver uma trajetória aleatória seguindo isso aqui, quer dizer, tal que qualquer trajetória aleatória satisfazendo isso aqui, satisfaz isso aqui também. Então isso aqui é um problema, que é o chamado problema de Marquin-Vlasov. Ele tem solução única para várias escolhas de termo de interação que eu poderia botar aqui, trocar um monte de coisa. E basicamente, sob certas condições, toda vez que o problema de Marquin-Vlasov tiver uma solução única, vale o nosso teorema, né? Quer dizer, se eu trocar a interação, fizer coisas... Estou sendo um pouquinho leviano, mas é isso que acontece. E para essa medida de Marquin-Vlasov, ela tem, em cada tempo t tem uma densidade, que você consegue dizer que soluciona uma EDP que é assim. Vou botar a EDP aqui rapidinho. Meu tempo já está acabando. A EDP é assim, a densidade... Bom, no tempo zero, isso aqui é a densidade da medida μ0, se existir, estou supondo que existe para facilitar. E aí isso evolui assim, tem um termo que é difusivo, no browniano ali, e tem mais um termo que é um termo não linear, que tem essa psi que entra aqui, né, que era o seno, mas aparece isso aqui, que é θ integral disso aqui, integral de psi θ til x pt θ til vezes ptx. É um termo de transporte aqui, você pode falar. É uma equação diferencial que tem cara de linear, porque é uma coisa tipo difusão mais transporte, só que ela tem uma não linearidade porque esse termo aqui depende da própria PT. Né? Essa equação tem solução única, clássica, suave, sob condições razoáveis. Tá. Isso descreve, então, um limite para esse caso aqui, que o grau vai para infinito. E, bom, está acabando o tempo, quase ninguém sabe o que é grandes desvios. Peraí, quantas pessoas sabem aqui o que é o princípio de grandes desvios? Poxa, até que foi mais do que eu pensava, mas eu não vou falar de qualquer maneira. Mas, tá, eu vou dizer o seguinte, olha, o processo como um todo, a medida empírica, eu teria que dizer o que é a medida empírica das partículas, satisfaz um princípio de grandes desvios com um funcional que tem a ver com isso aqui. Que tem a ver com... Imagina que você pega uma medida μ e gera uma trajetória assim. Então, a entropia relativa entre a μ e a distribuição da trajetória é o funcional de grandes desvios. Tá. O que me interessa mais, então, é explicar no pouquíssimo tempo que me resta por que bom, em primeiro lugar, por que isso é satisfeito no caso do gráfico número médio de vizinhos indo para infinito. Basicamente pelo seguinte, lembra que a gente tem aquele sistema, né, que eu vou escrever aqui como se fosse a matriz de adjacência do gráfico. Né, a matriz que tem 1 quando caras são conectados e 0 se não são. E aí tem seno, θj menos θi, mais um bando de coisa lá. O que a gente faz é comparar o que acontece com essas equações quando eu troco a ij sobre o grau pela matriz de adjacência do gráfico completo, que é essa com 1 sobre n ou 1 sobre n menos 1. E o que acontece, a gente precisa então de uma estimativa muito fina, dizendo que essas matrizes estão próximas em alguma norma. E a norma correta não é uma norma óbvia. A norma que a gente usa no espaço de matrizes é norma que, se você quiser, se chama infinito 1, que é simplesmente o sup x produto interno dy, onde os vetores x e y têm norma infinito menor ou igual a 1. A gente consegue provar com uma probabilidade muito, muito, muito alta, quando n vai para infinito, a diferença entre a matriz de adjacência do grafo e a matriz de adjacência do grafo completo tem norma pequena nesse sentido aqui. E aí brigando, aí são apenas mais 20 páginas de conta para tudo funcionar, mas esse aqui é o insight fundamental. Tá, isso é aqui. Por que não é assim naquele grafo ali? Bom, tem um motivo matemático que é essa técnica de cotar a norma de uma matriz não vai funcionar. A gente sabe que essa norma não vai para zero
nem com probabilidade alta, nem com probabilidade baixa, nem você rezando, nem nada. Mas tem um motivo intrínseco mais forte, que tudo que a gente falou aqui é basicamente derivado dessa lei dos grandes números que a gente pôde supor e do fato das partículas serem indistinguíveis. Então, intuitivamente, se eu fosse falar do resultado que a gente provou, eu diria o seguinte, olha, se você supõe uma lei dos grandes números, supõe que assintoticamente as partículas são I e D com essa distribuição, então toda vez que você olha para muitos vizinhos, você vai ter uma lei dos grandes números. Você vai estar vendo, ao invés de estar vendo os vizinhos individualmente, você vai estar vendo essa densidade, que é o limite. Isso só vale porque você tem muitos vizinhos, o que não é o caso aqui. E aí cabe perguntar, de onde vem esse Poisson aqui? Bom, então, vamos lá, grafo esparso para terminar rapidinho. Então vamos olhar agora como a gente tem o GN, que é aquele grafo com a probabilidade de uma aresta, vou dizer que ele é igual a C sobre N, para quando o produto dá constante, né? A pergunta é, você tem uma partícula aqui, vamos dizer o θ1, o que ela vê quando está evoluindo? Bom, tem que saber qual é o número de vizinhos que ela tem. Então tem que ver quem são os vizinhos desse cara, quantos vizinhos são, por exemplo, né? Bom, cada outro vértice do grafo, são n-1 outros vértices no grafo, e cada um deles tem chance, aqui eu botei C sobre N já de propósito, né? Cada um deles tem chance C sobre N de estar conectado a esse cara aqui. Então isso aqui é uma variável aleatória binomial com essa distribuição, né? Lancei N moedas, n-1 moedas, cada uma tem probabilidade de C sobre N de dar cara. Essa distribuição ela está muito perto daquela Poisson que eu escrevi lá. Para N indo para infinito, isso aqui converge para isso aqui. E aí eu posso dizer, bom, mas não basta entender os vizinhos, né? Os vizinhos interagem com os vizinhos deles. Então eu tenho que perguntar quantos vizinhos esse cara tem. Possivelmente ele está conectado a algum vizinho que já era vizinho do 1, né? Mas eu tenho que perguntar como é que é a vizinhança. O que ocorre é o seguinte, esses ciclos aqui curtos, em que dois vizinhos do θ1 são vizinhos entre si, são muito pouco prováveis. E cada cara, então, os vizinhos deles que estão faltando ver, são caras que não foram vistos. Então, por exemplo, aqui, né? Então, você pega todos os vértices no gráfico que não são nenhum deles, vai dar uma coisa tipo n menos 5, C sobre N. Isso aqui também é aproximadamente Poisson. O que eu estou falando para vocês é uma coisa que não é muito trivial, mas também não é tão difícil de provar sobre esse grafo aleatório GNP, quando P é constante sobre N, que é o seguinte. Se eu olho um vértice e pergunto quem são os vizinhos, depois olho os vizinhos e pergunto quem são os vizinhos dos vizinhos, e vou abrindo isso, o que eu vou ver, até qualquer profundidade fixa que eu escolher, quando N vai para o infinito, o que eu vou ver é exatamente essa árvore aqui de Galton-Watson. Então, localmente, o meu grafo é muito parecido com essa árvore de Galton-Watson que está aqui. Bom, e daí? Né? O nosso sistema de equações não é local. Você interage com o vizinho, mas às vezes interage com o vizinho, não sei o que lá. O que acontece é o seguinte, o principal instrumento que a gente precisou para provar coisas aqui foi uma desigualdade de decaimento de correlações, se quiser, decaimento de influências. Que é mais ou menos assim. Eu tenho o meu grafo todo aqui, o meu GN, que é esse GNP. Eu tenho um vértice I, tenho um vértice J, estou acompanhando a evolução desses caras. Né? Na verdade, deixa eu dizer, eu tenho o vértice I e tenho todo mundo que está a uma distância no grafo menor ou igual a R desse cara. O lema de localidade que a gente provou diz o seguinte, se você pegar esse grafo e cortar tudo que é a ligação que essa bola de raio R tem com o mundo externo, você comete um erro que cai tipo E elevado a menos R log R, cai super depressa. Então, num certo sentido, a partícula θi, ela não se importa com o que acontece à distância 10 dela, ou à distância 10.000. Né? Bom, essa propriedade está por trás desse limite aqui. Por quê? A gente sabe que localmente o grafo se parece muito com essa árvore infinita. Então, um processo no grafo deveria se parecer muito com um processo na árvore infinita.
A gente sabe que caras distantes naquele gráfico tendem a ser independentes, que eu consigo separá-los coisas distantes. E, além disso, é essa propriedade que permite a gente provar que existe um processo na árvore infinita. A gente obtém esse processo como limite de processo em árvores finitas. E, para mostrar que isso funciona, a gente usa exatamente essa estimativa de erro. Dizendo, imagina que eu defino uma árvore de altura h, defino depois uma árvore de altura 2 vezes h. Qual é a diferença que isso faz? É muito pequena por causa disso aqui. Bom, gente, acho que é isso que eu queria falar. Agradeço aí a atenção de vocês. E aguardo o próximo chamado para vir a Porto Alegre. Perguntas? Que não seja o pai. Pois é, olha só. Se você perguntar para mim, não tem nenhuma. Se você perguntar para o Kuramoto, ele diz, não, mas é uma propriedade universal. Você pode trocar o seno por cosseno, ou qualquer função que ela não tenha singularidades e deveria dar mais ou menos no mesmo, qualitativamente. Agora, para a rede de neurônios, faz muito mais sentido você olhar modelos, por exemplo, que tem um atraso, que quando o modelo dispara, demora para essa informação, para essa descarga elétrica, produzir um efeito em outro. E também são modelos que têm retardo, né, na linguagem de equação diferencial. São modelos também que têm tempos refratários. Tipo, se o neurônio baixou, digamos assim, ele teve um disparo, ele tem uma descontinuidade, a carga elétrica dele cai de repente e demora para ele disparar de novo. Então, modelos para neurônios mesmo, que as pessoas estudam, são bem mais complicados que isso. Mas, de fato, o Guilherme, junto com o Alan Pereira, que é um outro ex-aluno meu, e o Rangel Baldasso, que é um ex-aluno daqui e ex-aluno do INPA também, eles estão estudando generalizações disso para modelos com essas descontinuidades, retardos, e parece que tudo funciona igual. Inclusive o princípio para o caso com o número de vizinhos indo para o infinito. Não, mas parece que assim, a coisa que você quer fazer de fato são duas, na verdade. A primeira é permitir descontinuidades e permitir que os estímulos, né, que os ruídos sejam processos pontuais. Quer dizer, basicamente, ao invés de analisar difusões, que evoluem continuamente no tempo, você analisa processos pontuais interagentes. E é esse tipo de coisa que eles estão tentando fazer. Várias das ferramentas, apesar dos processos serem diferentes, várias das ferramentas se traduzem bem, tem alguns pontos que eles tiveram mais dificuldade que eu acho que eles superaram, então eles agora estão analisando isso aí. Assim, o nosso resultado eu não acho que seja nada relevante para a neurociência, embora os físicos falassem que os deles eram. Mas o que eu acho que é relevante é tentar entender essa coisa de processos interagindo em grafos. E tanto num caso como no outro, né, o que o primeiro resultado diz? Ele diz, se o número de vizinhos está indo para o infinito, em geral você consegue comparar o seu grafo aleatório com um grafo que não é aleatório, que no primeiro caso era o grafo completo. Em outros vai ser grafos completos com pesos nas arestas, né? E aí sempre que você faz essa comparação, você consegue pegar resultados no gráfico completo com pesos e traduzir para o seu modelo esparso, né? E se o número de vizinhos é constante, o que você espera é que se o seu grafo localmente se parece com algum grafo aleatório infinito, então o comportamento assintótico do modelo é o dado por esse grafo infinito. Essas duas coisas, assim, faladas assim, da forma menos cuidadosa, deveriam ser princípios bastante gerais que valem para outros modelos, com outros tipos de processos e tudo mais. Uhum. Alguma coisa do Kuramoto sem ser browniano? A mesma equação de difusão com retardo? Com retardo eu sei que tem na literatura assim, numérica, e agora tem esse artigo do Guilherme com o Alan e o Rangel, que espero que saia logo. Eu nunca vi, por exemplo, trocarem os brownianos por coisas, sei lá, brownianos fracionários ou processos estáveis, nunca vi nada disso. Eu acho que tem um artigo empírico que faz processo estável, mas eu nem entendo muito bem o que o cara escreveu ali. Mas eu não... Assim, nada que eu entenda, pelo menos, funciona. Nada. Bom, então, eu peço que as pessoas fiquem aqui, porque a gente vai ter encerramento também, tirar uma foto. A gente vai liberar o nosso palestrante por duas razões, para ele não perder o avião e para ele não ser perguntado sobre quais, tá bom?
O Lucas foi da comissão organizadora. Por favor, eu não vou, nesse momento aqui, me poupem de estar a lista toda, tá? Mas eu quero só mostrar, colocar para vocês, né, como que a gente, assim, para a gente ter tudo isso que a gente fez aqui, ou não sei se foi tudo isso, o que a gente fez aqui nessa semana, que foram as pessoas, as colaborações, né? Também a gente tem aqui o pessoal do comitê técnico, que, por exemplo, o Pedro fez parte do comitê técnico. Mais alguém aqui do comitê técnico, por favor? Pedro Conze. Não, todos que estão presentes, né? E aí, ainda o comitê científico, né? Eu não sei se o Arthur ainda está aí, já saiu. O Gilmar, a Liane. E isso pode vir daqui, né? Isso envolve também fazer projetos, submeter projetos. Fica escondido lá. A gente tem. Pode ser? Pode ser, se a Paula quiser, mas tudo bem. Não, e também dos que eu estou vendo aqui também, né? Os que se dispuseram a ser o Júlio César, também foram coordenadores das sessões. Deixa eu ver se tem também. Bom, a gente teve aqui. Mas o Marcos, ele colaborou, mas ele não está na sessão. Estou tentando não ser diferente. Estou vendo aqueles que estão lá com os nomes, certo? Para vocês entenderem também, né? Para ver se esses nomes estão vindo. A gente teve o pessoal que colaborou também no deslocamento dos conferencistas. Tá? E, então, por favor, aos conferencistas eu já agradeci. Estou vendo aqui o Ivan, né, que também receba mais uma vez o nosso agradecimento, né, pela participação, pela vinda. E, claro, os colegas todos que estão participando, os alunos de pós-graduação que auxiliaram muito, estando nas salas, né, ajudando na logística do coffee break. Então, eu acho que isso que é uma coisa também da gente... Não, calma, eu vou chegar. É só para mostrar, né, que também essa era uma ideia, que era a ideia da gente juntar as pessoas, né, que todas as pessoas fossem colaborando em todos os níveis, colegas, alunos. E aí, ao final, depois da fala do Elismar, a gente quer tirar uma foto dessas pessoas e de todos que ainda estiverem aqui, porque a gente espera, né, vejam o Ralph que veio aí no primeiro dia, né, dá um exemplo, uma pessoa que estava aí falando aos 80 anos, que estava aqui desde os anos 60, né, veio, bom, então, sei lá, daqui a 20, 30 anos, né, e alguns de nós também possam estar aqui, contar essa história e aparecer nas fotos e mostrar as fotos na sessão. E também foram muito importantes os alunos, os bolsistas de extensão, que são a Graciela, realmente um suporte importantíssimo, foi realmente um suporte muito importante. E aí, então, vocês estão vendo aí, ó, estou apontando também todos os alunos que vão vir na foto depois, e os que não estão aqui ainda, né, mas eu procurei citar os nomes, para vocês verem aqui como é que as coisas resultaram nesses dias aí que vocês tiveram a oportunidade. Espero que tenham aproveitado e que, como eu falei lá no primeiro dia, a gente teve a oportunidade de se ver aqui, né, através dos trabalhos, o que as pessoas estão fazendo, e também ser motivados, como eu disse, por tantas palestras importantes, pessoas de grandes experiências que tiveram aqui, que esse era o nosso objetivo. Tá? Não sei, quem quiser também dizer mais alguma coisa. Mas agora sim, uma salva de palmas. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Agradecer primeiramente à comissão, na figura da professora Liliane, e de todos que participaram, que são vários aqui. Tá? Toda a ajuda foi inestimável para que esse evento fosse um sucesso. A professora Liliane fala que, não sei se foi tão bom. Na minha opinião, e de todos que eu conversei, ele foi um evento excelente. Bom, além disso, sendo breve, eu gostaria de só fazer uma reflexão aqui. Eu acho que esse evento, ele, embora tenha uma cara de final, de comemoração de 60 anos, ainda não é, temos algumas coisas até o final do ano, mas ele é um evento marcante, é importante porque ele traz, como a professora Liliane bem coloca, a nossa vocação, as nossas vocações, na verdade,
tá? Ensino, matemática, estatística, tanto áreas aplicadas como menos aplicadas, pesquisa, todos os nossos alunos, técnicos e professores aqui vendo o que nós fazemos, o que produzimos. E uma questão importante é aquela de sempre. Por que nós estamos comemorando? Obviamente é o aniversário do Instituto, 60 anos, mas a pergunta que nós fazemos, que o Rafael já fazia, o pró-reitor, na abertura do evento, era, com todas as coisas que acontecem, com todo o cenário, toda a conjuntura que nós temos, é claro que a gente não pode olhar por esse lado. Nós todos temos as indignações, temos as nossas necessidades de analisar e analisar criticamente, mas esse evento só faz sentido se olhado pelo ponto de vista do nosso Instituto. Então esse é um evento do INE, para que, como a professora disse, nós nos conheçamos, nós nos comemoremos e nós possamos enxergar um futuro a partir daquilo que nós fazemos. Então, aí estão as vocações, pesquisa, ensino, extensão, tudo que nós fazemos de bom aqui esperamos seguir fazendo. Então a jornada, até onde eu entendo, foi uma oportunidade que é impossível colocar uma medida nela, no sentido de que ela afeta cada um do seguinte modo. O professor Ivan, está ali no fundo, foi um palestrante, foi nosso professor há anos atrás. Professores que vieram aqui do INPA, de outras universidades, enriqueceram nosso conhecimento, a nossa visão do nosso instituto. Tivemos ainda a palestra do professor Piccioni falando de como ele acha importante nós estarmos aqui com professores novos, tentando fomentar a matemática, uma série de iniciativas envolvendo mulheres na ciência, envolvendo a pesquisa, o ensino. Todas essas coisas formam um conjunto do que nós temos para comemorar. Então, a pergunta é o que comemoramos, o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós queremos fazer no futuro. Então, deixo aqui meu agradecimento e muito obrigado.